Sejam bem-vindos ao podcast Questão de Ordem, oferecido pela OAB Caxias do Sul. Hoje, o podcast será realizado pela Comissão de Direito do Trabalho e tem patrocínio da AR Master Sul Assessoria Documental. Aqui comigo hoje temos a Vanessa Sequinato Pessuto, temos a doutora Lilian aqui conosco, doutora Lilian Carla Justo, que é também especialista em Direito e Processo do Trabalho, e temos a doutora Laír Helena Marinho dos Santos, que é também especialista em Direito do Trabalho, Direito Previdenciário, com MBA em Direito do Trabalho direcionado para acidente do trabalho. O meu nome é Júlia Pradella Cavalheiro, também sou advogada especialista em Direito e Processo do Trabalho. E hoje nós vamos trazer aqui para vocês o tema a versatilidade das profissões e os seus reflexos no direito do trabalho. As profissões estão mudando, né? A gente pode ver um grande avanço da tecnologia, um grande avanço da inteligência artificial, e tudo isso hoje tem feito com que as coisas estejam cada vez mais rápidas e as pessoas estejam cada vez trabalhando mais por conta própria ou então em situações, infelizmente, irregulares de trabalho, mas totalmente relacionado a essa questão de rapidez do mundo, né? Nós temos também muitas mudanças de legislação, mudanças que são muito importantes na nossa área do direito do trabalho e são coisas rápidas que a gente tem que se movimentar. Entre essas novas categorias profissionais que estão surgindo agora, a gente faz bem aqui comentar que nós temos a categoria profissional dos trabalhadores autônomos por plataforma. Temos aí um projeto de lei saindo do forno, né, que vai falar que prevê, vai fazer regulamentação dos motoristas por aplicativo, especificamente o transporte de passageiros, né, que vai a gente está falando de Uber, 99, essas plataformas. Então, em tempo, né, o Brasil até acho que ele é pioneiro, né, que tá brotando ali uma regulamentação para esses profissionais que surgiu e que veio com tudo, né, importante para a população. Então, esse projeto traz muitas novidades, né? A princípio, eles tinham a intenção era fazer uma relação de emprego, né, de vínculo empregatício pela CLT, mas, com o tempo, foi vendo que os próprios trabalhadores, os motoristas de aplicativo, eles queriam manter a autonomia, né? Isso foi feito até uma pesquisa, enfim. Mas, mesmo dentro da autonomia, é possível regulamentar essas profissões para até em função de segurança de manter esse serviço, né? Então, esse projeto aí, ele trouxe, entre eles, né, a previsão de recolhimento da contribuição previdenciária, né? Que isso é uma segurança para o trabalhador. Antes, eles ficavam doentes, não tinham aonde ir porque não recolhiam, né? Se bem que é facultativo, mas então agora criou uma contribuição previdenciária que é justamente para essa categoria, onde as empresas, né, que trabalham com os aplicativos vão contribuir com 20%, né, a empresa que vai recolher o INSS, e vão descontar do trabalhador 7,5%. Né? Com isso, tem as garantias, né, de previdência, ficou doente, pode ficar afastado. A mulher também vai ter direito à licença maternidade, né, que é importante. Então, eu abordo essas principais características, né, e direito que veio para regulamentar essa classe, também tendo a questão de segurança. Agora tem um limite máximo que eles podem trabalhar 12 horas por dia, se bem que é por aplicativo, né? Mas é 12 horas por dia, máximo, questão de segurança, tanto para o motorista quanto para os usuários, né? Temos agora também um valor da hora, né, que vai ser agora diferente a maneira de como é apurado ali os rendimentos, né, da categoria, que é 30 e, se eu não recordo, 32, né? R$32. 32. Por hora com passageiro, né? Isso, Então, se bem que esses R$32, eles têm a manutenção do veículo, né? Então, no final das contas, vai ser R$8. Um valor mínimo, valor, né, de R$8. Porque eles têm despesa para manter os veículos, né? Despesa com celular, né? Enfim, combustível. Então, o que vai sobrar ali é dentro disso. Mas, mesmo assim, tem uma renda mínima mensal, né? Que é o salário mínimo. Que é o salário mínimo. Sim,
E também tem uma conta aí que fazem que o trabalhador ali que trabalhar 8 horas por dia, ele vai ter uma renda média ali de R$5.000, um pouco mais ali, né? É muito importante a gente ver, né, que desde o início existiam as questões de subordinação, porque tem um aplicativo que comanda, onerosidade, porque tem pagamentos. Embora a gente veja alguns critérios que iriam configurar essa relação, né, de emprego ali, de trabalho, a gente também tem que lembrar da autonomia, né? A livre iniciativa tem que ser defendida, porque, querendo ou não, a autonomia desses trabalhadores é algo que eles prezam muito. E começou dessa forma, né? Começou justamente numa informalidade, numa questão assim para talvez até uma complementação de renda, né? Muitas pessoas trabalhavam ali em empregos fixos o dia inteiro e aí depois do horário, né? Depois da sua jornada de trabalho iam então para Uber ou para 99, enfim, para essas plataformas para realizarem esse salário extra, mas agora, com essas novas regulamentações que vão acontecer, eu acho que a gente passa, sim, a perceber uma segurança jurídica um pouco mais necessária para essas pessoas, né, que trabalham nessa área, e principalmente quando a gente fala da mulher, né, a questão do salário maternidade, o quanto isso é importante. Ou uma questão de um acidente, que nem a doutora Vanessa ali comentou, um acidente que pode acontecer, inclusive, dirigindo o seu próprio carro, né? Eles estão mais, né, vulneráveis. Isso. Principalmente a questão do acidente, né? E aí eles têm a cobertura, um auxílio-doença. Exatamente. E aí, então, assim, essa vulnerabilidade também vem com uma segurança, né? E isso eu acho que é muito importante de ser, sim, evidenciado, que embora a gente esteja prezando pela livre iniciativa, autonomia e afins, mas também há esses direitos básicos e, quiçá, mínimos, né? Mínimos e que torna a contribuição obrigatória. Porque hoje eles não têm essa contribuição obrigatória. Contribui quem quer. Né? Como... E às vezes para poupar 100, 200 reais acabam por mês, não contribuindo, e aí ficam né? isso aí acabam não contribuindo, acontece um acidente, às vezes com lesão, né? E aí vem essa contribuição obrigatória para ajudar. Agora é que é a empresa que vai recolher, né? Então não tem como não recolher. A empresa vai recolher a cota da empresa que comanda ali o aplicativo e do trabalhador, então já é descontado ali dos rendimentos. Então isso dá uma garantia, né, de ter benefício no caso de precisar, né, contar, de necessitar, de contar também tempo de contribuição. E esse projeto de lei vem realmente para regulamentar alguma coisa, porque até então os motoristas de aplicativo não tinham nada, né? Eles saem do zero para alguma coisa. Claro, é um projeto, ainda muitas alterações, né, com certeza irão acontecer, mas realmente eles saíram do zero, né, e estão indo em busca de alguma coisa, alguma regulamentação, né, alguma certeza de que eles estarão segurados pelo INSS. Então, isso é realmente um avanço. E o Brasil é o pioneiro, né? Nenhum outro país regulamentou isso. Então, nós temos motoristas de aplicativo por muitos anos, né? Então, a demora, né, para uma regulamentação. Tu comentou a questão dessa regulamentação, né? Agora está saindo do zero. E aí a gente faz um comparativo com a lei dos motoristas no quesito que, quando houve ali em 2015 as alterações, agora em 2023 a gente teve um julgamento do STF pela inconstitucionalidade de alguns artigos daquela legislação. Então, assim, a gente já passou quase 10 anos da última alteração e hoje a gente está se deparando com inconstitucionalidades. Então, com coisas que eram aplicadas e agora não são mais, com entendimentos que transportadoras e tudo tinham e hoje não podem ter mais. E aí, então, a gente volta para essa questão do Uber para ver que realmente é uma regulamentação que vai sair agora, mas que com certeza vai ter muita alteração. Muita mudança ainda. Com certeza vai ser algo que vai ser aplicado ali
E na aplicação do dia a dia é que a gente vai ver os efeitos disso, né? Se realmente existe a possibilidade de dar continuidade ou se vai necessitar de alguma alteração, como agora a questão dos motoristas. Dos motoristas. Aí vem a questão que foi julgado a ADIM a respeito do tempo de espera. Né, que antes eles eram indenizados, esse valor dos motoristas caminhoneiro era indenizado, e hoje não será mais, então vai valer como hora de trabalho. E aí tem a questão do descanso, 35 horas, uma vez, antigamente, né, era 24 mais 11. Hoje, não, são 35 horas corrida. O descanso não computa como hora trabalhada. Como hora trabalhada. E aí eles vão ficar 35 horas num posto, né, que segurança vai ser trazida para eles. Agora vai ser muito importante pensar não só mais no fato caminhão, mas quem sabe em alojamento, quem sabe em estrutura, quem sabe em bases em outros lugares, né? Porque às vezes com segurança. Com segurança, né? e como as transportadoras vão se adequar a essa situação dos motoristas. Exatamente. E claro, né, condições, se caso houver esses alojamentos, condições possíveis de serem utilizadas. E que a gente, na verdade, não vai encontrar situações que foram encontradas, né, no ano passado, como foi na questão das vinícolas ali, alojamentos que não eram com condições favoráveis, né, para pessoas estarem ali, enfim. Então, também vai entrar essa questão. E algo no tempo de espera muito importante da gente comentar é a questão que, como agora o tempo de espera é jornada, a gente vai ter que pensar em hora extra, né? Porque, às vezes, aquele motorista vai ficar ali 5 horas dentro do pátio da cliente da transportadora, por exemplo. Para carregar o esperando para carregar, descarregar, documentação, burocracia. E ele tem que sair dali e ele tem que seguir viagem. Ele tem que descarregar, tem que, né, cumprir o seu trabalho. Cumprir horário. E aí, então, assim, ele ficou 5 horas esperando. Ele vai rodar mais 3 só? Não, ele não vai rodar mais 3, ele vai rodar mais. Mas daí a gente tem o limite de horas extras. Então, assim, são coisas novas e a gente tem que começar a pensar em soluções para isso, para que fique um pouco mais fácil da transportadora também conseguir respeitar o direito do trabalhador. Se adaptar, respeitar. Vai depender do esforço, né, de ambas as partes ali. Os motoristas, né, antes dessa alteração, deixavam para cumprir, então, o descanso semanal remunerado em casa. Com a família, né? Tinha toda essa possibilidade. Agora, não. Agora, a partir do momento que tu cumpriu uma semana de jornada, tu vai ter que cumprir as 35 horas de descanso, independente do local onde esteja, né? Se está viajando em algum lugar seguro ou não, vai ter que cumprir. Vai ter que fazer essa parada para o descanso. Isso. Que é bem importante também da gente lembrar que descanso semanal remunerado é descanso, né? É descanso. Não dá para mexer o caminhão. Só tem que levar lá no pátio, enfim. Até muita gente se pergunta a questão da bebida alcoólica, né? Porque, por quanto tempo a bebida alcoólica sai do organismo? Aí a gente pensa em 24 horas. Aí ele tá usufruindo o seu descanso ali no domingo. E aí o motorista tem que ter a consciência até o horário que ele pode ingerir a bebida alcoólica para na segunda-feira, quando ele iniciar a sua jornada, ele estar apto para aquilo. Então, só que também a empresa não pode proibir o consumo no descanso semanal remunerado dele, porque, afinal de contas, é um dia de descanso. E livre para ele. Mas a consciência também que ele tem que passar a criar para no dia seguinte estar apto para fazer a sua atividade. Então, são muitos pontos que a gente tem que pensar com essa nova legislação, na verdade, esse novo julgamento que vai trazer artigos novos para a legislação futuramente, com certeza. E também a questão do marco temporal da lei, né? Isso aí. A partir de quando que ela vai começar a ter validade? Até porque a gente vê a urgência, né, de regulamentação. O próprio projeto aí de lei, ele do motorista de aplicativo, eu volto a realçar que esse motorista ele deixou para fora, não incluiu ali no projeto os motoristas de moto que fazem entrega, né? É o transporte, eles falam 4 rodas, né? É de passageiro. Os outros motoristas de aplicativo que não são de carros, eles ficaram
para fora, não houve uma concordância lá com os aplicativos, não entraram ainda num consenso. Então, está ainda dependendo de uma norma, de uma criação, de uma regulamentação. E esse projeto que a gente fala, então, dos motoristas aí de aplicativo de transporte de passageiro, ele não tá, ele foi para o Congresso Nacional, né? Está dependendo da aprovação, enfim, ainda tem um caminho ali pela frente. E a gente vê, tanto quanto do motorista de caminhão, quanto desses motoristas, que tem uma urgência, né, na regulamentação. E o tempo de espera ali do caminhoneiro, né, foi algo que até hoje não está resolvido, né? É verdade. Então, existia, né, em 2015 ali, beleza, vai ser os 30% ali, ok, não vai computar na jornada. As 11 horas de descanso podiam ser diluídas ao longo do dia, né? E hoje não. Hoje elas são 11 horas ininterruptas, precisa parar o caminhão de noite e ligar de manhã. E aí a gente entra numa questão constitucional de saúde do trabalhador. E porque muitas transportadoras e empresas, elas estão meio incomodadas com esse novo julgamento, justamente por todas as adaptações que precisam fazer, mas a gente também tem que observar a saúde desse trabalhador, né? Que precisa dormir, que precisa descansar, que precisa ter vida, né? Que precisa poder passar um dia tranquilo, não somente ali dirigindo, porque também é cansativo, né? Então, são fatos Isso leva em importantes. conta até os motoristas que eram em dupla, né? Dois, né? Então, eles poderiam um dormir, o outro dirigia. Isso não E assim, pode, e né? agora já não pode mais. Então, o caminhão ele tem que estar parado. Independente se são 2 motoristas, né? O Isso caminhão aí. tem que estar parado para Não considerar pode o ser momento de O descanso. de descanso. E aí, tu pega viagens longas, o pessoal que faz, motorista que faz Mercosul, né? Que não tem, são 50, 60 dias, às vezes rodando, tem que fazer a parada. Tem que fazer... vai atrasar a logística, né? Isso. Tem que fazer. Vai ter Vai que- diminuir a produção, vai ter que vai alterar aumentar, essa questão de horário de chegada, né? Aquela questão de que os fretes eram tudo muito, muito ágeis, né? E agora vai ter que ter um tempo para se pensar nisso, na jornada, em cumprir a legislação para que não tenham problemas futuros, né? De reclamatórias, enfim. É verdade. Agora, se a gente analisar na questão de que a profissão de motorista é uma profissão muito antiga e hoje a gente ainda está debatendo sobre essas questões, quando a gente lembra da pandemia que tivemos, não sei se saímos, se ainda estamos, né? Mas quando a gente lembra desse período, a gente percebe também a rapidez que tivemos que nos adaptar lá para regulamentar enfermeira, médico, linha de frente. Sim, e foi de um dia para o outro, né? Foi assim, acordamos e estávamos em uma pandemia e tudo teve que ser resolvido, né? Então, chega a linha de frente, né? Os médicos, enfermeiros, eles tiveram que se adaptar, né? Entender o que estava acontecendo, a pandemia, né? A questão de como manipular os pacientes, né? Que chegavam lá em estado grave, a questão de colocar ou não UTI, medicamento, o que fariam, né? Porque foi tudo muito rápido. E aí chegamos em um momento que não se tinha EPI, não se tinha, né, oxigênio, então foi assim uma loucura mesmo. E aí nós temos os motoristas que estavam nas rodovias transportando, porque também não puderam parar, né? Nós tivemos os médicos, os enfermeiros, equipe toda técnica, né, de enfermagem que não podia ficar doente porque tinha que atender. Então teve todo um cuidado de como que seria isso, como que as pessoas iriam se defender, né, dessa pandemia que estava sendo... o Brasil estava sendo assolado, né? E aí nós tivemos o quê? Escritórios indo para casa, né? Totalmente fechando os escritórios e indo para casa. Quem poderia ficar nas suas casas, trabalho home office? Então veio toda essa questão de como vai ser, né? O teletrabalho. Então as profissões mudaram, né? Nós tivemos o trabalho remoto e depois de toda essa pandemia que se passou ou não, né? 20% da população segue em home office, segue em teletrabalho. Então, é grande, né, o número de pessoas que ainda ficam em suas casas, seus lares, enfim, trabalhando em home office. E aí nós tivemos
pessoal que foi para cidades menores, né? Saiu dos grandes centros, e isso afetou o quê? Transporte público, porque a gente teve menos pessoas, né, em ônibus, com motorista de aplicativo. Então, assim, foi uma mudança realmente muito brusca e de uma hora para outra. E nós também tivemos a questão de escolas, né? Os professores tiveram que se adaptar, né? Ter que dar aula online. Os alunos, né? Quem não tem celular, internet, teve que se adaptar para poder seguir acompanhando, né? Um ano letivo. Muitas crianças viveram isso de estudar 1 ano, 2 online. E isso, com certeza, afetou, né, essa geração. Da mesma coisa nós, advogadas, né? Fechamos os nossos escritórios e fomos para casa. Hoje nós temos audiências de forma virtual. Inclusive, deu certo. Exato, o que a gente nem imaginava, né? É uma coisa que era absurda, né? Pensar em fazer audiência de casa, imagina. Uma audiência de instrução, ouvir testemunhas, né? Cada um no seu espaço. E a gente cresceu muito com isso, né? De que hoje não precisa mais estar lá no fórum, na Justiça do Trabalho, né? Nós até comentamos que os corredores já não são os mesmos, né? Nós já não nos encontramos mais. Então, assim, foi uma grande adaptação. E, assim, novas profissões surgindo a cada momento. E aí a Justiça do Trabalho tendo, né, que se regulamentar na medida do possível. Onde o motorista de aplicativo leva-se, sei lá, quase uma década para sair um projeto de lei. O motorista de rodovia, que é uma das profissões, eu acho que mais antigas, também agora com essas alterações. Então, a gente ainda discute muito, né? E aí nós tivemos mudanças na pandemia que teve que ser regulamentada de um dia para o outro, né? Como que vai ser o teletrabalho? Como que vai ser o trabalho remoto? Como que vai funcionar essa questão da pandemia e redução da jornada de trabalho? Então, assim, as convenções coletivas, sindicatos, né? Foi toda uma comoção para que desse certo, na medida do possível, porque nada é 100%, para que as coisas pudessem seguir, né? As pessoas continuarem trabalhando e terem, assim, um mínimo de, acho que, impacto, né? Financeiro, emocional, saúde. Eu tenho acompanhado algumas consequências desse período de pandemia relacionado a acidente de trabalho, né? Na questão do Covid, para os próprios motoristas de caminhão. São poucas decisões, né, com essa matéria, não são muitas, mas a gente percebe, sim, já um olhar um pouco diferenciado, mas não pelo fato de contaminar-se com o Covid no trabalho, mas com o fato de a empresa não ter tomado atitudes preventivas, como, por exemplo, fornecimento de álcool gel, máscara, e medidas, né, talvez, assim, ceder uma geladeira para botar num caminhão, uma cozinha melhor para esse motorista não precisar ir para o posto de combustível, tá com mais pessoas. Então, eu tenho acompanhado algumas decisões favoráveis, inclusive nesse sentido para o motorista, mas principalmente quando ocorre daí a morte do motorista em virtude, né, da contaminação do Covid. Mas o quanto é importante pensar em prevenção, porque a questão do Covid, muitas vezes as pessoas dizem, mas tu não faz ideia de onde que tu te contaminou, porque podia ser no mercado, na tua casa, sim, em viagem, em qualquer lugar. Né? Entretanto, qual é a atitude do empregador a fim de coibir isso, né? A fim de evitar essa contaminação? E aí a gente passa e olha para essa questão do julgamento da STF, a mesma coisa. Qual é a atitude do empregador para fazer com que esse motorista ele tenha, assim, também uma qualidade de vida no exercício aí da sua função? A gente olha para a regulamentação na questão da Uber, a gente também espera que ele tenha uma qualidade de vida, que ele também possa, caso se acidente, também possa ficar tranquilo, receber ali o seu auxílio-doença, né, o seu auxílio previdenciário em virtude do pagamento. Então, a gente começa a observar que as atitudes preventivas, elas vêm tendo muito mais importância do que pensar na solução depois da consequência. O empregador ali, ele tem a responsabilidade, né? Responsabilidade civil, vamos dizer assim, uma vez que, no caso do motorista, ficou doente de Covid, ele não é responsável pela doença em si, né? Mas ele é responsável porque não evitou o risco.
né? Existe maneira, né, de evitar o risco, assim como em qualquer outra, as empresas, né, hoje ele responde porque não evitou o risco, tem medidas para isso, tem laudos que podem fazer, enfim, né? Então, essa é a questão, de evitar é a saúde, né, do trabalhador. Exatamente. Pega um motorista ali hoje, por exemplo, que não faz descanso, que não tem descanso semanal remunerado. Com certeza ele vai desenvolver uma depressão, uma ansiedade, trânsito, algum né? distúrbio, né, nesse sentido, em virtude do quê? Do risco da sua atividade, do fato de estar trabalhando o tempo inteiro. E aí, então, a gente entra nessa questão, né? É muito melhor prevenir. É muito melhor se adaptar, dar um jeito, entender o que vai fazer quando ele precisa estar descansando, mas também priorizar, né? A saúde dele e prevenir. Essa é a palavra que eu bato muito na tecla, é prevenção. Prevenção. E até a pandemia nos trouxe isso, porque até então não se pensava, né, em cuidar da saúde mental, o que foi muito afetado durante a pandemia. A questão não só a física, né, mas a mental. As pessoas desenvolveram, né, crises de depressão, quadros de ansiedade, e isso veio muito à tona, e que isso fique com algum legado, né? Que deixe algum legado de que as empresas se preocupem mais com seus funcionários, né? E que os funcionários também busquem apoio, uma rede, né? Que possa, olha, eu não estou me sentindo bem, não simplesmente forçar uma jornada de trabalho excessiva porque precisa, né? Então, assim, se cuidar e ter a consciência de que a vida vale muito mais do que um emprego, do que uma jornada, do que um salário no final do mês. Então, ter todo esse cuidado, né? Tem um pessoal no Instagram que fala assim que sempre por trás de todo CNPJ existe um CPF, sempre atrás de um número de PIS existe um CPF, né? Existem pessoas ali. E a gente precisa estar olhando para isso, olhar para pessoas e realmente essa questão da importância que vem sendo. Me parece, não sei vocês, mas me parece que isso vem se tornando um pouco mais frequente, um pouco mais normal, esse olhar para pessoas e não mais só para ele é o meu motorista e eu sou o empregador. Não, me parece que depois da pandemia, justamente, houve um olhar um pouco mais direcionado, tanto do judiciário em si, né? Porque daí a gente está vendo essas regulamentações, quanto também na questão mental, né? Na questão moral, de entender que esse funcionário ele precisa de tempo de descanso, assim como o empregador também precisa, né? Não dá para ficar naquela loucura de trabalho o tempo inteiro. Tem que, sim, preservar a sua saúde mental. E hoje em dia a gente vê muito na Justiça do Trabalho doenças ocupacionais, só que agora com um foco em doença mental, né? E desenvolvimento em todas as profissões, seja em ambiente fechado, seja a questão que a gente está falando hoje dos motoristas, que tem a questão do trânsito. Então, tem até responsabilidade, ações que visam a busca de indenização por doença ocupacional, e entre elas está essa questão de doença mental, depressão, né? Decorrendo do trabalho, da forma como... das consequências do próprio trabalho, né? Que tem também como evitar. É isso que a legislação está buscando, as empresas estão buscando, né? A sensação que eu tenho também é que as novas gerações estão vindo com um outro olhar, né? Me parece que os profissionais mais antigos, eles têm aquela questão, não, eu não vou ir no médico, não vou apresentar um atestado, eu vou levar até onde eu vou aguentar, né? E me parece que essa geração mais jovem tá vindo, assim, para mudar isso, né? Essa visão de que eu posso, sim, ficar doente, né? Eu tenho que cuidar da minha saúde, seja física, mental, né? Eu tenho que cuidar fazendo atividade física, eu tenho que cuidar da minha saúde mesmo, gerar a minha vida e não só trabalhar, né? Então, a sensação que eu tenho é que está mudando de uma forma lenta, mas está mudando essa visão, assim, de como o trabalho não pode ser a primeira, né, a prioridade da vida da pessoa. Eu vejo, assim, também a questão da escassez da mão de obra também tem muita ligação com isso. Porque hoje tu pega um jovem que começa a trabalhar, ele vai trabalhar 1, 2, 3 meses, se não tiver bom para ele,
tudo certo, próximo trabalho. E antes existia a questão, não vou sujar a carteira com 3 meses de emprego. Imagina, quem tinha 3 meses, 2 meses anotado na carteira, não consegue outro trabalho, né? Exatamente. Dizia, se eu for apresentar essa carteira em outro lugar, vão pensar que eu era um funcionário ruim, não vão querer me contratar. E hoje a gente vê a pouca importância que está sendo dentro desse tema, né? Que é justamente a escassez de mão de obra, mas uma escassez de mão de obra não imediata, mas que se perpetue ao longo do tempo. Porque se tu pega pessoas mais velhas, tem lá 10, 15, 20 anos de empresa, que até os empregadores nem querem demitir, pelo valor de FGTS a ser pago na rescisão, né? Aí a gente pega uma carteira de trabalho com um funcionário lá de 89, de 85 ainda na empresa, e tu fica... Nossa, 40 anos dentro da empresa, uma vida. E aí, realmente, o FGTS, a empresa não quer desligar esse funcionário, não né? quer, porque é um custo altíssimo, né? E aí, tu vê também, então, esses jovens, que é 1 mês, 2 meses, 3 meses. E aí eu digo, claro, isso é muito importante, a valorização do meu bem-estar, enfim... da minha saúde, de eu estar em uma coisa que eu gosto de fazer. Mas também a gente tem que propagar o ato de se permitir gostar das coisas, né? E não achar que ali 1, 2 meses já é suficiente para eu entender que eu não gosto e próximo. E aí, então, a gente vê as empresas preocupadas em investir nesses funcionários e em questão de meses, eles estão virando as costas e vamos para outro e... É uma versatilidade no direito do trabalho, são mudanças rápidas para ontem e a gente tem que se adaptar. Nós, advogados, temos um impacto muito grande com isso, porque às vezes a gente não tem a lei que atende o nosso cliente, porque a lei que existe já é uma lei ultrapassada, uma lei que não tem mais como ser aplicada no caso do nosso cliente, e a gente tem que dar um jeito de se inovar, pesquisar jurisprudência, entender o que os tribunais têm falado sobre as matérias, né? Porque as profissões, com o tempo, muitas profissões já não existem mais, né? Tu não ouve falar de um operador de mimeógrafo, mas ao mesmo tempo tu ouve falar de um criador de aplicativo, né? Então tem que se adaptar com o que já não existe. Influencer, as blogueiras. E tá... É uma profissão aí do futuro, né? Então tem que se adaptar com o que não existe e o que está surgindo aí, né? É questão tecnológica, né? Está dominando. E a gente vê isso em todos os setores. Meio rural, né? Hoje, tu tem que ter um conhecimento para pilotar um drone. E, né, drone que vai dar um tratamento, vai, enfim, numa plantação gigante, né? Então, assim, tu tem que ter um conhecimento para dirigir, né, um trator, enfim, que é todo tecnológico, cheio de sensores. E hoje mudou muito, né? Antigamente não se existia isso. E questão de... nós mudamos tão rápido e, em contraponto, a legislação, às vezes, demora tanto, né? Para ter essas alterações, para a gente regulamentar profissões que estão aí lutando há muitos e muitos anos e há décadas, né? E isso, como é da nossa profissão, né, de advogadas, eu vejo a importância, então, da gente participar dessas comissões, como a de Direito do Trabalho, né, que é a qual todas nós nos conhecemos, e participamos para a gente trocar essas informações, bater esse papo junto com os colegas, entender como eles pensam, entender... Porque é muito importante a gente ver esses outros pontos de vista, e aí, às vezes, surge até uma questão, posso fazer assim, posso mudar algum procedimento, posso entender de forma diferente, ou até mesmo posso indicar um cliente para uma colega que é especializada no assunto. Até porque a gente tem esse privilégio, eu vou dizer assim, de às vezes estar lá no chão da fábrica, e se não é na fábrica, estar falando ali olho no olho do empregado, também não esquecendo a importância do empregador, porque se não existe um, não existe outro, né?
e está diretamente ligado com o que acontece, né? Então, a gente, como operadora do direito, operadora especificamente aqui do direito do trabalho, a gente tem que trazer essas questões, porque a gente está vivendo aí, está percebendo, está trabalhando nisso, né? Então, trazer nessa discussão, e a partir daí que surge, né? A gente pode, às vezes a gente aplica a lei onde não é, adapta numa outra situação, né? Mas é importante esse olhar, né? Vai adaptando caso a caso. É isso aí. Então, nós hoje, né, esperamos deixar uma grande reflexão aí para os nossos ouvintes, que eles pensem nessa mudança, nessa rapidez do direito do trabalho, essas novidades, essas regulamentações de profissões, porque, que nem a Vanessa falou agora, nada melhor para entender a realidade de alguém se não falando com essa pessoa, ouvindo essa pessoa. Então, se a gente quer regulamentar algo, nada melhor do que a gente conversar com quem vive aquilo todos os dias, que é quem realmente vai dar soluções para nós. Eu sempre digo assim, que não sou eu lá na cadeira do meu escritório, sem vivenciar o chão de fábrica, que vou saber o que é que eu tenho que fazer. E por isso que eu digo que é um privilégio tu estar lá diante, o que eu digo para o próprio trabalhador. Eles, às vezes, se intimidam numa audiência. Eu digo assim, ninguém sabe mais do que o trabalhador, das tuas funções, do que tu faz. Quem viveu e quem está lá no chão da fábrica, ou quem está exercendo seu trabalho, sua atividade, seja lá qual for, ninguém sabe mais que o próprio trabalhador, né? Então, tem que ir confiante nisso. Tem que ir confiante e passar, né? O que realmente ele fazia, o que ele estava... A situação dele do dia a dia. Porque realmente não tem como a gente ter esse conhecimento. É nós que temos que nos adaptar, né, à realidade. Isso aí, nós temos que se adaptar à realidade deles. E realmente é um privilégio, né? A gente poder ouvir o cliente, seja o trabalhador, né? o empregador também. E poder auxiliar, né? Poder, daqui a pouco, transformar uma realidade que não é tão boa e aí, sim, modificar a questão da empresa e do funcionário, né? Do empregado. Isso aí, então, nos encaminhando para o final, gostaria de deixar como reflexão a frase de que é muito melhor prevenir do que solucionar problemas, que essa é a frase que eu levo para a vida, porque bato muito na tecla da prevenção. E as doutoras querem deixar uma palavra de reflexão, uma frase aí para os nossos ouvintes ficarem pensando? Aproveitar todas as situações que não são positivas, né, para que a gente possa aprender de alguma forma e sempre melhorar, né, como ser humano, como profissional e ter uma vida melhor, né? Me surgiu agora uma palavra, assim, uma coisa que eu prezo também. O trabalhador está lá fazendo a sua função, né? Está lá ganhando o seu... sustentando a família, enfim. Mas a gente tem que ter um olhar também que o empregador, ele é responsável pelo risco que ele cria, né? Não o empregado. Então, como ele vai evitar? Ele tem que evitar risco de atividade, evitar que ocorra doença, evitar que ocorra acidente de trabalho, né? Principalmente, né? Porque é a atividade que cria o risco, né? Então, tem que estar empenhado nisso. Então, esse podcast foi patrocinado pela R Master Sul, assessoria documental. O podcast Questão de Ordem está disponível com um novo episódio toda quinta-feira nas redes sociais YouTube, Facebook, Instagram e Spotify da OAB Caxias. Mais informações você pode acessar o nosso site oabcaxias.org.br. Não esquece de curtir, compartilhar e comentar as nossas plataformas digitais. Muito obrigada, doutoras, pela presença aqui hoje, por esse bate-papo tão bacana. Muito bom estar aqui. Maravilhoso. Isso aí, encerramos por aqui.